Numa era esquecida, onde o tempo caminhava em passos de pedra e as sombras sussurravam segredos aos ventos, a magia era um fôlego tímido no peito do mundo. As fogueiras da ignorância queimavam os que ousavam brilhar diferente. E os bruxos escondiam-se. Hoje, vamos atravessar esse manto escuro, onde 4 almas se encontraram em meio ao medo, à perseguição e à esperança. Um sonho nascido não da ambição, mas do desejo de preservar, ensinar e sobreviver. Deixe que a noite te abrace. Deixe que cada palavra acenda uma vela silenciosa dentro de você, pois essa é a história da criação de Hogwarts e de como a mais bela das amizades pode um dia sangrar. Acomode-se nas sombras desta noite ancestral. Respire o ar carregado de mistérios que pairam há 1000 anos sobre as terras altas da Escócia, pois esta não é apenas a história de 4 magos que construíram uma escola. É a crônica sombria de como os sonhos mais nobres podem carregar dentro de si as sementes de sua própria destruição. Estamos no século X, uma era onde a Europa se debatia entre a fé cristã e as antigas tradições pagãs. Para os bruxos e bruxas, cada dia era uma dança mortal entre revelar seu dom e manter-se vivo. As caças às bruxas não eram lendas distantes. Eram realidade cotidiana que tingiu de vermelho as fogueiras de incontáveis vilas. Era um tempo onde crianças nascidas com magia eram frequentemente abandonadas por famílias aterrorizadas, deixadas para morrer nos bosques ou entregues a multidões enfurecidas. Um tempo onde o conhecimento mágico se fragmentava, perdido entre mestres mortos e tradições interrompidas pela lâmina do carrasco. Nas sombras deste mundo atormentado, 4 figuras emergem como torres solitárias na tempestade. 4 almas que carregavam em si não apenas poder extraordinário, mas visões que transcendiam o medo de sua época. Eles sonhavam com algo impossível, um lugar onde a magia pudesse florescer sem medo, onde o conhecimento pudesse ser preservado e onde as futuras gerações não precisariam viver eternamente escondidas. Godric Gryffindor, das Charnecas de Yorkshire, um homem cuja coragem foi forjada no ferro da tragédia pessoal. Helga Hufflepuff, dos Vales Galeses, uma mulher cuja bondade nasceu da compreensão profunda do sofrimento humano. Rowena Ravenclaw, das Terras Altas Escocesas, uma mente brilhante que via padrões onde outros viam apenas caos. E Salazar Slytherin, das regiões pantanosas do leste, um mago cujo poder com as serpentes era tão antigo quanto misterioso. Estes não eram santos ou heróis perfeitos das lendas posteriores. Eram seres humanos complexos, marcados pelas cicatrizes de uma época brutal, cada um carregando seus próprios medos, preconceitos e visões sobre como proteger seu povo da extinção. A história que você está prestes a ouvir revelará como estes 4 se encontraram, como forjaram uma amizade que mudaria o mundo mágico para sempre, e como essa mesma amizade se fragmentou em uma separação que ecoa até os dias de hoje nos corredores de Hogwarts. Pois esta é a verdade que poucos conhecem. A maior escola de magia já construída nasceu não apenas de sonhos compartilhados, mas de uma traição que quebrou o coração de 4 amigos e deixou uma ferida que jamais cicatrizou completamente. Prepare-se para conhecer não os mitos, mas os homens e as mulheres por trás da lenda. Prepare-se para compreender como a mais nobre das intenções pode gerar as mais amargas. A noite é escura e cheia de segredos. E o primeiro deles é que nem todos os contos de fadas terminam como esperamos. Para compreender a grandeza da amizade que moldou Hogwarts, primeiro devemos conhecer as almas que a forjaram. Pois cada um dos 4 fundadores não era apenas um mago poderoso, era um sobrevivente,
marcado pelas cicatrizes de uma época que não tolerava a diferença. Godric Gryffindor emergiu das terras selvagens de Yorkshire como uma lenda viva. Não era simplesmente corajoso, era um homem que havia transformado sua dor em propósito. Sua família fora dizimada em um dos ataques mais brutais registrados da época, onde caçadores de bruxas invadiram sua aldeia natal numa noite de inverno. Ele sobreviveu apenas porque estava caçando nas florestas distantes, retornando para encontrar cinzas onde antes havia um lar. Essa tragédia não o quebrou, o forjou. Gryffindor tornou-se um protetor feroz dos indefesos, um guerreiro mago cuja reputação se espalhava como lenda pelos reinos. Ele não apenas defendia comunidades bruxas, protegia qualquer um que fosse perseguido injustamente. Sua espada, forjada pelos goblins com técnicas ancestrais, tornou-se símbolo de esperança para os oprimidos. Mas por trás da coragem férrea, havia um homem assombrado por uma pergunta que o consumia: como proteger verdadeiramente aqueles que amamos em um mundo que os odeia? Esta pergunta o levaria a sonhar com algo além da proteção temporária. Um refúgio permanente onde a coragem pudesse ser ensinada, não apenas exigida. Helga Hufflepuff vinha dos vales férteis do país de Gales, onde havia testemunhado uma forma diferente, mas igualmente cruel, de sofrimento. Ela cresceu durante uma época de grande fome, quando as colheitas falhavam e famílias inteiras pereciam de inanição. Sua magia natural com plantas e cura a tornou uma figura essencial em sua comunidade, mas também um alvo. Quando epidemias místicas começaram a assolar sua região, doenças que pareciam afetar apenas bruxos, Hufflepuff dedicou sua vida a encontrar curas. Ela viajou por territórios perigosos, coletando plantas raras e estudando com curandeiros anciãos que guardavam conhecimentos proibidos. Sua reputação como curandeira se espalhou, mas trouxe também a atenção indesejada de fanáticos religiosos. O momento que a definiria veio quando sua própria aldeia, em um acesso de paranoia religiosa, tentou queimá-la como bruxa. Ela poderia ter se vingado. Seu conhecimento de venenos era tão vasto quanto o de curas. Mas escolheu o perdão, curando secretamente aqueles que a haviam condenado quando uma nova praga os atingiu. Esta experiência plantou nela uma convicção profunda. Lealdade e trabalho árduo eram as únicas forças capazes de vencer o ódio. Rowena Ravenclaw, das Terras Altas da Escócia, era uma mente que funcionava como poucos humanos da história. Filha de uma linhagem antiga de estudiosos celtas, ela havia sido criada entre pergaminhos ancestrais e conhecimento que recuava a eras pré-romanas. Seu intelecto era tão aguçado que aos 15 anos já havia decifrado runas que eruditos levavam décadas para compreender. Mas inteligência em uma época de ignorância era uma maldição disfarçada de dádiva. Quando começou a fazer descobertas sobre a natureza da magia, que contradiziam tanto as tradições pagãs quanto a nova doutrina cristã, ela se viu isolada mesmo entre os seus. Suas teorias sobre como a magia funcionava eram revolucionárias demais para serem aceitas, complexas demais para serem compreendidas. O exílio intelectual a levou a uma obsessão: preservar conhecimento para futuras gerações que talvez fossem sábias o suficiente para compreendê-lo. Ela sonhava com uma biblioteca viva, um lugar onde mentes brilhantes pudessem florescer sem medo de perseguição ou incompreensão. Sua maior angústia era saber que a ignorância estava vencendo. A cada ano, mais conhecimento antigo se perdia para sempre. Salazar Slytherin era talvez o mais enigmático dos quatro, vindo das regiões pantanosas do leste da Inglaterra, onde antigas tradições mágicas permaneciam mais fortes. Sua habilidade de falar com serpentes
o conectava a uma linhagem que recuava aos primeiros magos da Grã-Bretanha, mas também o marcava como diferente até mesmo entre os bruxos. Slytherin havia crescido vendo como a miscigenação entre tradições mágicas e não mágicas frequentemente resultava em tragédia. Famílias mistas eram alvos fáceis para perseguidores, incapazes de se esconder completamente em qualquer mundo. Ele havia presenciado comunidades inteiras serem traídas por membros nascidos trouxas que, sob tortura ou coerção, revelavam localizações de refúgios bruxos. Sua filosofia não nascia de arrogância, mas de pragmatismo sombrio. Em tempos de guerra, confiança mal colocada significava morte. Ele acreditava que apenas aqueles totalmente comprometidos com o mundo mágico, aqueles que não tinham outra escolha além de protegê-lo, poderiam ser verdadeiramente confiáveis. Esta crença o tornaria tanto um protetor feroz da comunidade bruxa, quanto, eventualmente, seu maior divisor. O destino teceu os caminhos destes quatro através de uma série de encontros que pareciam casuais, mas carregavam o peso da inevitabilidade. Primeiro, Gryffindor e Hufflepuff se encontraram durante um resgate conjunto de uma família bruxa sitiada. A coragem dele e a compaixão dela se complementaram perfeitamente, forjando uma amizade instantânea baseada em valores compartilhados. Ravenclaw e Slytherin se conheceram em circunstâncias diferentes. Ambos estavam pesquisando os mesmos textos antigos em uma biblioteca monástica secreta. O intelecto brilhante dela e o conhecimento ancestral dele criaram uma parceria intelectual que transcendia suas diferenças filosóficas iniciais. O encontro dos quatro aconteceria durante o que a história registraria como o Massacre de Lamas, um ataque coordenado a múltiplas comunidades bruxas durante o Festival de Colheita de 990. Cada um dos quatro estava defendendo uma área diferente quando perceberam que enfrentavam uma ameaça organizada demais para ser coincidência. Naquela noite sangrenta, eles lutaram lado a lado pela primeira vez, combinando a coragem de Gryffindor, a determinação de Hufflepuff, a estratégia de Ravenclaw e a astúcia de Slytherin em uma força que derrotou chances aparentemente impossíveis. Mas a vitória veio com um custo. Eles perceberam que suas vitórias individuais eram temporárias. Para verdadeiramente proteger seu povo, precisariam de algo mais permanente, mais duradouro. Foi durante os dias de luto que se seguiram ao massacre que nasceu a ideia que mudaria tudo. Não podiam continuar simplesmente reagindo às tragédias. Precisavam criar algo que as prevenisse. Precisavam de um lugar onde jovens bruxos pudessem aprender não apenas magia, mas como usar essa magia para proteger a si mesmos e aos outros. Precisavam construir Hogwarts. Mas como descobririam? Criar um sonho é mais fácil do que sustentá-lo quando os sonhadores têm visões diferentes sobre como esse sonho deve se manifestar. Nos meses que se seguiram ao Massacre de Lamas, os quatro se reuniam em segredo, sempre em locais diferentes, sempre vigilantes. O trauma compartilhado havia criado entre eles uma ligação que transcendia suas diferenças de origem e filosofia. Pela primeira vez em suas vidas, cada um havia encontrado outros que compreendiam o peso de carregar tanto poder quanto responsabilidade. As reuniões começaram como sessões de planejamento militar. Como poderiam coordenar melhor a defesa das comunidades bruxas espalhadas? Mas gradualmente, as conversas evoluíram para algo mais profundo e ambicioso. Eles não queriam apenas sobreviver, queriam prosperar. E para prosperar, precisavam quebrar o ciclo de ignorância que mantinha seu povo escondido e fragmentado. A ideia de uma escola nasceu durante uma noite particularmente sombria, quando chegaram notícias de que 3 jovens bruxos haviam sido executados em aldeia vizinha. Ravenclaw, com sua mente sempre analítica, articulou o que todos estavam pensando.
Eles morreram não porque eram malignos, mas porque eram ignorantes. Ignorantes de como esconder seus poderes, ignorantes de como se proteger, ignorantes da própria história de seu povo. Gryffindor, ainda manchado de sangue de mais um resgate fracassado, bateu o punho na mesa. Quantos mais devem morrer porque não sabem lutar, porque não sabem quando fugir? Nossas crianças crescem como cordeiros oferecidos ao abate. Hufflepuff, cuja voz sempre trazia calma às tempestades emocionais do grupo, sussurrou as palavras que mudariam tudo. E se pudéssemos ensiná-los, e se pudéssemos criar um lugar onde o conhecimento fosse preservado, onde jovens bruxos pudessem aprender em segurança. Slytherin, que havia permanecido silencioso, finalmente falou. Um lugar escondido dos trouxas, protegido por magia que eles não podem detectar ou compreender, onde apenas aqueles verdadeiramente comprometidos com o nosso mundo possam entrar. A conversa que se seguiu se estendeu até o amanhecer. Eles esboçaram não apenas uma escola, mas uma visão completa de como a educação mágica poderia transformar seu povo de refugiados aterrorizados em uma comunidade próspera e autossuficiente. Gryffindor enxergava uma academia onde jovens bruxos aprenderiam não apenas feitiços, mas coragem moral, onde seriam ensinados a defender os fracos e a enfrentar a injustiça. Precisamos de guerreiros, ele declarava, mas guerreiros do tipo certo, aqueles que lutam não por conquista, mas por proteção. Hufflepuff visualizava uma comunidade autossuficiente onde estudantes aprenderiam as artes práticas que mantinham a vida civilizada funcionando. Cultivo mágico de alimentos, cura, preservação, construção. De que adianta ensinar duelos? Ela argumentava. Se nossos jovens não sabem como curar uma ferida ou fazer o pão crescer, Ravenclaw sonhava com uma biblioteca que rivalizaria com Alexandria, onde todo o conhecimento mágico acumulado através dos séculos seria preservado e estudado. Somos herdeiros de tradições que remontam aos druidas e além, ela insistia. Essa herança não pode morrer conosco. Slytherin contribuía com considerações práticas sobre segurança e seleção. Devemos ser cuidadosos sobre quem admitimos, ele alertava. Uma única pessoa com lealdades divididas poderia destruir tudo que construímos. Devemos escolher aqueles cuja dedicação ao mundo mágico seja inquestionável. Durante semanas, eles refinaram a visão. A escola seria construída longe dos olhos trouxas, em terra que pudesse ser protegida por encantamentos poderosos. Seria grande o suficiente para abrigar centenas de estudantes, com professores que representavam o melhor de cada tradição mágica. Mais importante ainda, seria organizada de uma forma que honrasse as diferentes abordagens que cada fundador trazia. A ideia das 4 casas emergiu naturalmente de suas personalidades. Cada um se tornaria responsável por identificar e treinar estudantes que compartilhassem suas virtudes principais. Gryffindor escolheria os corajosos, Hufflepuff os leais, Ravenclaw os inteligentes e Slytherin os ambiciosos. Juntas, essas casas formariam um todo equilibrado, onde diferentes talentos e temperamentos se complementariam em vez de competir. Mas mesmo nestes primeiros momentos de planejamento, sementes de futura discórdia já estavam sendo plantadas. Cada fundador acreditava sinceramente que sua abordagem era a mais essencial para a sobrevivência. Gryffindor via coragem como a virtude fundamental. Sem ela, todos os outros talentos eram inúteis. Hufflepuff considerava a lealdade a base de qualquer comunidade sustentável. Ravenclaw argumentava que inteligência era o que separava a civilização da barbárie, e Slytherin insistia que ambição dirigida era o motor de todo o progresso. Essas diferenças filosóficas, inicialmente vistas como complementares,
eventualmente se tornariam incompatíveis. Mas naqueles primeiros meses de planejamento, elas pareciam diferentes facetas de uma única verdade maior. A busca pelo local perfeito se tornaria uma jornada épica em si. Eles precisavam de um lugar que combinasse isolamento estratégico com riqueza de recursos mágicos. Deveria ser acessível o suficiente para permitir a chegada de estudantes, mas remoto o suficiente para permanecer escondido de olhos hostis. Mais importante ainda, deveria ser um lugar onde a magia fosse naturalmente forte, não apenas para facilitar o ensino, mas para sustentar os encantamentos de proteção massivos que seriam necessários para manter a escola segura. A escolha final, um vale nas terras altas da Escócia, próximo a um lago negro e profundo, seria influenciada tanto por considerações práticas quanto por sonhos proféticos que Ravenclaw começara a ter. Mas a descoberta desse local perfeito traria consigo segredos que nenhum dos quatro suspeitava, pois alguns lugares carregam ecos do passado, e o vale que eles escolheriam havia sido palco de eventos muito mais antigos e misteriosos do que qualquer um deles imaginava. A busca pelo local ideal para Hogwarts levou os quatro fundadores através de paisagens selvagens que poucos mortais haviam pisado. Durante meses, eles exploraram vales escondidos, ilhas misteriosas e clareiras antigas, procurando não apenas por beleza ou isolamento, mas por algo mais elusivo, um lugar onde a própria terra pulsava com poder mágico. Rowena Ravenclaw foi a primeira a sentir o chamado. Começou com sonhos estranhos. Visões de um vale cercado por montanhas escarpadas, onde um lago negro refletia torres impossíveis. Nos sonhos, ela caminhava através de corredores que não existiam, passava por salas preenchidas com conhecimento que ela ansiava por compreender. Sempre no centro da visão havia uma sensação de chegada, como se estivesse retornando a um lar que nunca havia conhecido. Inicialmente, ela tentou descartar os sonhos como produto de sua mente exausta pelas semanas de planejamento intenso, mas eles se tornaram mais vívidos, mais específicos. Ela começou a desenhar mapas dos lugares que via, notando que os detalhes permaneciam consistentes noite após noite. Eventualmente, ela não pôde mais ignorar a possibilidade de que estivesse recebendo uma forma de orientação. Quando ela compartilhou suas visões com os outros, a reação foi mista. Gryffindor estava cético. Ele preferia confiar em reconhecimento físico e avaliação tática. Hufflepuff estava intrigada. Ela havia aprendido a confiar em intuições sobre a terra e plantas. Slytherin estava genuinamente interessado. Sua linhagem ancestral incluía videntes e ele reconhecia os sinais de verdadeira profecia. A jornada para as terras altas da Escócia foi empreendida durante o final do outono de 991, quando as montanhas estavam cobertas por uma névoa perpétua que ajudaria a mascarar sua passagem. Eles viajaram separadamente, reconvergindo em marcos pré-determinados, sempre vigilantes contra perseguidores tanto trouxas quanto bruxos. O vale que Ravenclaw havia visto em sonhos existia exatamente como ela o havia descrito. Aninhado entre picos imponentes, protegido por desfiladeiros estreitos que o tornavam quase inacessível, ele era um mundo à parte. O lago no centro era de uma profundidade impossível de sondar, suas águas tão escuras que pareciam absorver luz em vez de refleti-la. Mas foi quando eles pisaram na terra do vale que compreenderam verdadeiramente que haviam encontrado algo especial. A magia aqui não era apenas presente, era antiga, poderosa e estranhamente familiar. O solo vibrava sob seus pés com energia que parecia reconhecê-los, dar-lhes boas-vindas. Slytherin, com sua sensibilidade às forças ocultas, foi o primeiro a perceber que não estavam descobrindo terra virgem. Este lugar tem história, ele murmurou, ajoelhando-se para tocar o solo. História antiga,
Poder foi trabalhado aqui antes, muito antes de nossa época. Investigações mais detalhadas revelaram evidências de ocupação prévia, círculos de pedra semi-enterrados, runas celtas gravadas em rochas e, mais perturbador, vestígios de rituais que pareciam ter envolvido sacrifício. Mas em vez de desencorajá-los, essas descobertas confirmaram sua escolha. Este era um lugar onde a magia havia florescido em eras passadas. Por que não poderia florescer novamente? Ravenclaw estava fascinada pelas camadas de história mágica que ela podia detectar. É como se o próprio lugar fosse uma biblioteca, ela explicou aos outros. Cada geração de magos que viveu aqui deixou ecos, conhecimento impregnado na própria terra. Gryffindor avaliou o local com olhos militares e aprovou totalmente. Facilmente defensável, ele declarou. Os desfiladeiros podem ser vigiados, o lago oferece escape se necessário, e as montanhas ao redor criarão confusão para qualquer força atacante. Hufflepuff se deliciou com a fertilidade natural do vale. A terra é rica, ela observou, examinando solo e plantas nativas. Aqui podemos crescer qualquer coisa, alimentos, ervas medicinais, ingredientes para poções. A escola será autossuficiente. Mas foi Slytherin quem fez a descoberta mais significativa. Explorando as margens do lago, ele encontrou uma caverna parcialmente submersa que abrigava uma colônia de serpentes, não espécies comuns, mas variedades que ele nunca havia encontrado antes. Quando tentou comunicar-se com elas em ofidioglossia, as respostas que recebeu o deixaram profundamente intrigado. As serpentes falavam de guardiões antigos e sangue de linhagem antiga. Elas se referiam ao vale como um lugar de retorno e a ele como aquele que foi prometido. Embora frustrante pela vagueza, essas comunicações confirmaram sua sensação de que o lugar havia estado esperando por eles. A decisão de proceder com a construção foi unânime, mas cada fundador a fez por razões ligeiramente diferentes. Gryffindor via o local como uma fortaleza natural perfeita para proteger jovens bruxos. Hufflepuff via uma terra dadivosa que sustentaria uma comunidade próspera. Ravenclaw via um repositório de conhecimento antigo esperando para ser redescoberto. E Slytherin via um lugar onde linhagens antigas poderiam finalmente encontrar segurança. A cerimônia de consagração foi realizada durante o solstício de inverno, quando a magia estava no seu auge. Os quatro se posicionaram nos pontos cardeais ao redor do que se tornaria o centro do castelo, cada um contribuindo com elementos que representavam sua casa futura. Gryffindor com fogo, Hufflepuff com terra, Ravenclaw com ar e Slytherin com água do lago. O ritual que realizaram não foi algo que haviam planejado detalhadamente. Em vez disso, surgiu de suas próprias magias, se entrelaçando naturalmente, amplificadas pelo poder inerente do local. Quando terminaram, eles haviam estabelecido não apenas uma reivindicação sobre a terra, mas uma ligação que os conectaria para sempre, tanto uns aos outros quanto ao lugar. Naquela noite, caminhando através do vale sob um céu estrelado que parecia mais brilhante aqui do que em qualquer outro lugar, eles finalmente permitiram-se acreditar que seu sonho impossível poderia se tornar realidade. Eles iriam construir a maior escola de magia que o mundo já havia conhecido. Iriam criar um refúgio onde jovens bruxos poderiam aprender em segurança, onde conhecimento antigo seria preservado, onde a próxima geração seria treinada para proteger e liderar. Mas mesmo naquele momento de triunfo compartilhado, forças antigas despertavam nas profundezas do lago e nas câmaras esquecidas sob suas futuras fundações. O vale havia aceitado novos guardiões, mas guardava segredos que testariam sua amizade além de qualquer limite que pudessem imaginar. A construção de Hogwarts estava prestes a começar,
e com ela tanto as maiores glórias quanto as mais profundas tragédias que qualquer um dos quatro poderia enfrentar. A construção de Hogwarts começou com a aurora do novo milênio, quando o ano 1000 trouxe consigo tanto esperança quanto presságios sombrios. Os quatro fundadores haviam passado meses planejando não apenas a arquitetura física do castelo, mas a magia complexa que seria necessária para criar uma estrutura que desafiasse tanto as leis da física quanto as expectativas da engenharia medieval. O projeto que Ravenclaw desenhou durante longas noites de inverno não era meramente ambicioso, era revolucionário. Torres que se elevavam a alturas impossíveis, sustentadas não por contrafortes, mas por encantamentos permanentes. Escadarias que poderiam mover-se para confundir intrusos e facilitar a navegação dos habitantes. Salas que seriam maiores por dentro do que por fora, utilizando magia dimensional que poucos magos da época compreendiam. Não estamos apenas construindo uma escola, Ravenclaw explicava durante suas apresentações aos outros. Estamos criando um organismo vivo, um castelo que pensa, que se adapta, que protege a si mesmo e a seus habitantes. A primeira pedra foi colocada por Gryffindor, no local onde seria o salão principal, durante uma cerimônia que combinou tradições mágicas com rituais de fundação que remontavam aos construtores romanos. Mas esta pedra não era comum. Foi talhada do próprio alicerce rochoso do vale e imbuída com feitiços de proteção, contribuídos por todos os quatro fundadores. Hufflepuff abençoou a pedra com encantamentos de crescimento e nutrição, garantindo que qualquer estrutura construída sobre ela prosperaria. Ravenclaw agravou com runas de conhecimento e preservação. Gryffindor imbuiu-a com feitiços de coragem e proteção. Slytherin, em um ritual que realizou privadamente antes da cerimônia, inscreveu proteções ancestrais que apenas ele compreendia completamente. O trabalho de construção seguiu durante 3 anos, com cada fundador supervisionando aspectos específicos que refletiam suas especialidades. Mas isto não foi um projeto que dependeu de trabalho físico comum. Foi uma obra de magia cooperativa em uma escala que nunca havia sido tentada. Gryffindor se responsabilizou pelas fortificações e defesas. As muralhas que ele ergueu não eram apenas espessas, eram imbuídas com feitiços que as tornavam mais fortes quando ameaçadas. Os portões principais foram encantados para reconhecer intenções hostis e selar-se automaticamente em caso de perigo. Ele criou passagens secretas que permitiriam evacuação rápida e estabeleceu pontos de vigia que ofereciam visão mágica muito além do alcance natural. Hufflepuff concentrou-se na infraestrutura que sustentaria a vida diária. As cozinhas que ela projetou eram maravilhas de eficiência mágica, capazes de preparar banquetes para centenas com mínimo esforço. Ela estabeleceu jardins encantados que produziriam alimentos frescos durante todo o ano, independente do clima. Seus feitiços de aquecimento e iluminação foram tecidos tão habilmente na estrutura que o castelo permaneceria confortável, mesmo durante os invernos mais rigorosos das Terras Altas. Ravenclaw criou a biblioteca que seria o coração intelectual de Hogwarts. Mas sua biblioteca não era simplesmente uma coleção de livros. Era um repositório vivo de conhecimento que podia localizar, organizar e até mesmo proteger informações conforme necessário. Ela desenvolveu feitiços que permitiriam que livros se reparassem automaticamente, que pergaminhos se copiassem quando necessário e que conhecimentos perigosos permanecessem acessíveis apenas para aqueles adequadamente preparados. Slytherin assumiu responsabilidade pelos aspectos mais místicos da construção,
os encantamentos de ocultação que esconderiam o castelo de olhos trouxas, os feitiços de detecção que identificariam ameaças se aproximando e as proteções mais sutis que garantiriam que apenas aqueles verdadeiramente comprometidos com o mundo mágico pudessem encontrar e entrar na escola. Mas foi durante a construção que as primeiras tensões reais entre os fundadores começaram a emergir. Cada um havia desenvolvido uma visão específica de como a escola deveria funcionar, e essas visões nem sempre se alinhavam perfeitamente. A primeira grande divergência surgiu sobre os critérios de admissão. Slytherin, sempre cauteloso sobre segurança, insistia que deveriam ser extremamente seletivos sobre quais famílias seriam convidadas a enviar seus filhos. Devemos conhecer as linhagens, ele argumentava. Famílias com histórico de lealdade ao mundo mágico que não terão tentação de revelar nossos segredos quando pressionadas. Gryffindor discordava veementemente. A coragem não é hereditária, ele declarava. Alguns dos bruxos mais corajosos que conheci vieram de famílias que os rejeitaram. Devemos julgar os jovens por seus próprios méritos, não pelos pecados ou virtudes de seus ancestrais. Hufflepuff tentava mediar entre eles. Certamente há espaço para ambas as abordagens, ela sugeria. Podemos ser cuidadosos sem ser exclusivos. O importante é que os jovens que escolhemos sejam dedicados ao aprendizado e ao bem-estar de seus colegas. Ravenclaw, sempre focada no aspecto intelectual, acrescentava sua própria perspectiva. O que mais importa é o potencial para aprendizado. Inteligência e curiosidade podem florescer em qualquer linhagem. Seria uma tragédia desperdiçar mentes brilhantes por causa de preocupações sobre sangue. Essas discussões se tornaram mais intensas conforme o castelo tomava forma. Cada fundador via a escola através do prisma de suas próprias experiências e prioridades, e essas perspectivas estavam se revelando mais conflitantes do que haviam inicialmente percebido. A solução temporária veio de Ravenclaw, que propôs o sistema das 4 casas como uma forma de permitir que cada fundador implementasse sua própria filosofia de seleção. Cada casa será um laboratório, ela explicou. Gryffindor pode escolher os corajosos, eu selecionarei os inteligentes, Hufflepuff acolherá os leais e Slytherin pode ter seus alunos de linhagem estabelecida. Ao longo dos anos, veremos qual abordagem produz os melhores resultados. Mas mesmo esta solução carregava dentro de si as sementes de futura discórdia. Ao institucionalizar suas diferenças filosóficas, eles estavam criando facções permanentes dentro da própria escola que pretendiam unir. A magia necessária para completar a construção exigiu sacrifícios que nenhum deles havia antecipado completamente. Feitiços de tal magnitude requeriam mais do que conhecimento técnico, demandavam investimento emocional e espiritual profundo. Cada fundador descobriu que estava literalmente investindo parte de si mesmo na estrutura. Gryffindor canalizou sua coragem essencial nos feitiços de proteção, descobrindo que cada encantamento o deixava um pouco menos impulsivo, um pouco mais cauteloso. Hufflepuff teceu sua capacidade infinita de cuidar nos feitiços de sustentação, sentindo sua própria necessidade de ser necessária se intensificar com cada ritual. Ravenclaw imbuiu sua sede de conhecimento nos encantamentos da biblioteca, mas encontrou sua própria curiosidade se tornando mais obsessiva, menos satisfeita. Slytherin investiu sua determinação de proteger tradições antigas nos feitiços de ocultação, mas sentiu sua desconfiança de forasteiros se aprofundar com cada feitiço completado. Eles estavam se tornando mais eles mesmos, mas versões intensificadas, quase caricaturadas,
de suas personalidades originais. As qualidades que os haviam tornado grandes estavam se cristalizando em formas mais extremas. O momento mais significativo da construção veio quando criaram um artefato que selecionaria estudantes para suas casas. Originalmente, cada fundador planejava escolher pessoalmente seus alunos. Mas Gryffindor, sempre prático, apontou: não viveremos para sempre. Como garantimos que nossas casas mantenham seus caracteres essenciais através dos séculos? A solução foi o Chapéu Seletor, uma criação que combinou as magias dos 4 de forma única. Cada um contribuiu com uma parte de sua própria consciência, suas próprias memórias dos tipos de qualidades que valorizavam. O chapéu se tornaria uma extensão permanente de suas vontades, capaz de discernir as qualidades essenciais de cada jovem bruxo e colocá-lo na casa onde melhor prosperaria. Mas o ritual de criação do chapéu foi mais intenso do que qualquer deles esperava. Por um momento, durante o processo, suas consciências se fundiram completamente. Cada um experimentou as memórias, medos e esperanças dos outros com clareza absoluta. Gryffindor sentiu a solidão intelectual profunda de Ravenclaw, a compulsão de servir que consumia Hufflepuff e a paranoia constante que assombrava Slytherin. Hufflepuff experimentou a sede de batalha de Gryffindor, a fome insaciável por conhecimento de Ravenclaw e o peso das tradições ancestrais que Slytherin carregava. Ravenclaw viveu a simplicidade moral de Gryffindor, a alegria genuína de ajudar de Hufflepuff e a responsabilidade esmagadora que Slytherin sentia por preservar seu povo. Slytherin compreendeu a coragem pura de Gryffindor, a bondade incondicional de Hufflepuff e a paixão intelectual que movia Ravenclaw. Por aqueles poucos momentos, eles se entenderam completamente. E, paradoxalmente, essa compreensão total apenas destacou quão fundamentalmente diferentes suas abordagens realmente eram. Quando se separaram, cada um carregava uma compreensão nova e perturbadora. Suas diferenças não eram superficiais ou temporárias. Elas eram profundas, filosóficas e provavelmente irreconciliáveis a longo prazo. Mas Hogwarts estava quase completa. Os primeiros estudantes chegariam em breve, e cada fundador estava determinado a provar que sua abordagem produziria os melhores resultados. O palco estava montado para o que seria tanto o maior triunfo quanto a maior tragédia de suas vidas. O outono de 1003 marcou um momento histórico. As portas de Hogwarts se abriram pela primeira vez para receber estudantes. 28 jovens bruxos, cuidadosamente selecionados de comunidades mágicas através de toda a Grã-Bretanha, chegaram ao Vale Escondido carregando não apenas suas pertences, mas as esperanças e medos de famílias que arriscaram tudo ao confiar seus filhos a este experimento sem precedentes. A chegada foi em si um espetáculo de magia coordenada. Hufflepuff havia estabelecido uma rede de pontos de encontro secretos onde famílias podiam deixar seus filhos. De lá, jovens aurores, bruxos adultos treinados em combate e proteção, escoltavam pequenos grupos através de rotas encantadas que mascaravam tanto sua passagem quanto seu destino final. Para muitas dessas crianças, era a primeira vez que viam magia em tal escala. Vinham de famílias que viviam escondidas, praticando feitiços simples em segredo, sempre temerosas de descoberta. Subitamente, encontravam-se em um lugar onde magia não apenas era aceita, mas celebrada em cada pedra e corredor. O momento da seleção foi tanto emocionante quanto revelador. O Chapéu Seletor, imbuído com as consciências dos 4 fundadores, não apenas atribuía estudantes às casas, analisava profundamente o caráter de cada jovem, revelando às vezes qualidades que nem eles mesmos sabiam possuir.
Para a Grifinória vieram aqueles em cujos corações o chapéu detectou coragem fundamental. Não a ausência de medo, mas a disposição de agir corretamente apesar do medo. Havia Godwyn de Cornwall, cujo pai havia sido morto protegendo uma família de nascidos trouxas e que carregava uma determinação silenciosa de continuar essa proteção. Havia Marsale das Ilhas, uma jovem que havia enfrentado sozinha um grupo de caçadores de bruxas para dar tempo para sua aldeia escapar. A Lufa-Lufa acolheu aqueles que demonstravam lealdade profunda e capacidade de trabalho árduo. Entre eles estava Edmund das Planícies Centrais, que havia cuidado sozinho de sua família após seus pais ficarem doentes, mantendo tanto as plantações mágicas quanto a fachada de normalidade que os protegia dos vizinhos trouxas. Estava também Meredith de Yorkshire, que havia se recusado a abandonar sua melhor amiga nascida trouxa, mesmo quando isso significou ser banida de sua própria família. Para a Corvinal, vieram as mentes mais aguçadas, jovens que viam padrões onde outros viam caos, que faziam perguntas que adultos não conseguiam responder. Aldrich de Canterbury havia memorizado textos antigos em latim e grego antes dos 10 anos. Gwyneth das Terras Altas havia desenvolvido independentemente uma nova técnica de transfiguração que adultos consideravam impossível. E para a Sonserina foram escolhidos aqueles que demonstravam ambição focada e compreensão das complexidades do poder. Não eram meramente filhos de famílias antigas, mas jovens que entendiam instintivamente as responsabilidades que acompanhavam privilégio e conhecimento. Entre eles estava Roderick, de uma linhagem que remontava aos tempos romanos, mas que havia provado seu valor, liderando a defesa de sua região contra ataques de bandidos. Estava também Morgana, filha de uma família de nascidos trouxas que havia transcendido suas origens através de dedicação absoluta ao mundo mágico. Os primeiros meses foram experimentais em todos os sentidos. Cada fundador assumiu responsabilidade principal pelo ensino em sua área de especialização, mas todos contribuíam para a educação geral dos estudantes. Gryffindor ensinava defesa contra as artes das trevas e duelos, mas suas aulas eram tanto sobre caráter quanto sobre técnica. Um feitiço é apenas tão forte quanto a convicção de quem o lança, ele dizia regularmente. Devem acreditar não apenas em sua capacidade de vencer, mas na justiça de sua causa. Suas lições frequentemente envolviam cenários morais complexos, onde estudantes precisavam decidir quando lutar, quando recuar e quando buscar alternativas à violência. Ele não ensinava apenas como derrotar inimigos, mas como distinguir entre verdadeiros inimigos e oponentes que poderiam ser convertidos em aliados. Hufflepuff supervisionava herbologia, e o que mais tarde seria chamado de estudos trouxas, mas seu verdadeiro dom estava em ensinar sobre comunidade e cooperação. Suas aulas de jardim tornaram-se laboratórios de trabalho em equipe, onde estudantes aprendiam que plantas mágicas prosperavam melhor quando diferentes espécies eram cultivadas juntas, cada uma contribuindo para o bem-estar das outras. Magia, ela ensinava, não é algo que fazemos para o mundo, mas algo que fazemos com o mundo. Tudo está conectado, e nossa força vem de compreender e honrar essas conexões. Ravenclaw lecionava transfiguração e astronomia, mas suas aulas transcendiam matérias específicas para explorar os princípios fundamentais que governavam toda a magia. Ela ensinava estudantes a pensar magicamente, a ver além das aparências para compreender as forças subjacentes que moldavam a realidade. Conhecimento sem sabedoria é perigoso, ela alertava. Devem aprender não apenas o que podem fazer, mas se devem fazê-lo e por quê. Slytherin ensinava poções e história da magia,
usando ambas as matérias para transmitir lições sobre tradição, precisão e as consequências de ações descuidadas. Suas aulas de poções eram exercícios em disciplina e atenção aos detalhes, onde um ingrediente mal preparado ou uma cronometragem imprecisa poderiam ter consequências graves. Poder vem com responsabilidade, ele repetia constantemente. Aqueles de nós abençoados com habilidade mágica, temos o dever de usar essa habilidade sabiamente, não apenas para nosso próprio benefício, mas para preservar e proteger a tradição que nos foi confiada. O que emergiu durante aquele primeiro ano foi extraordinário. Uma comunidade de jovens que estavam aprendendo não apenas magia, mas como viver como magos responsáveis. As rivalidades entre casas existiam, mas eram competições saudáveis que empurravam todos para a excelência. Estudantes da Grifinória e Sonserina desenvolveram uma rivalidade particular em duelos e estratégia, mas isso os tornou melhores guerreiros e táticos. Lufa-Lufa e Corvinal descobriram que suas abordagens aparentemente diferentes do aprendizado, na verdade, se complementavam perfeitamente, com Lufa-Lufa fornecendo aplicação prática para as teorias de Corvinal. Mas conforme o ano progrediu, sutis tensões começaram a emergir entre os próprios fundadores. Cada um acreditava sinceramente que sua casa estava produzindo os melhores resultados, e cada um via aspectos das outras casas que os preocupavam. Gryffindor notava que alguns estudantes da Sonserina pareciam mais interessados em acumular poder pessoal do que em proteger outros. Slytherin observava que alguns grifinórios eram imprudentemente corajosos, arriscando não apenas suas próprias vidas, mas as vidas daqueles ao seu redor. Hufflepuff se preocupava que alguns corvinais estavam se tornando tão focados em seus estudos que negligenciavam relacionamentos humanos básicos. E Ravenclaw questionava se alguns lufa-lufas estavam satisfeitos demais com mediocridade, não empurrando a si mesmos para alcançar seu verdadeiro potencial. Essas preocupações, inicialmente expressas como observações casuais, começaram a gerar discussões mais intensas durante as reuniões dos fundadores. Cada um defendia não apenas sua própria casa, mas sua filosofia educacional subjacente. As sementes de discórdia futura estavam sendo plantadas, mesmo enquanto Hogwarts alcançava sucessos além de qualquer coisa que qualquer um deles havia sonhado. O primeiro ano estava chegando ao fim, e logo eles teriam que decidir como proceder, e se suas diferentes visões poderiam coexistir indefinidamente. O segundo ano de Hogwarts começou com otimismo renovado. Os primeiros estudantes haviam demonstrado progresso notável, e suas famílias espalharam palavra sobre a qualidade extraordinária da educação que estavam recebendo. Mais famílias bruxas começaram a emergir de seus esconderijos, dispostas a arriscar seus filhos preciosos para esta nova forma de esperança. Mas o sucesso trouxe consigo novos desafios. Com mais estudantes chegando, 45 no segundo ano, as diferenças filosóficas entre os fundadores se tornaram mais pronunciadas e mais consequentes. O que havia funcionado com um grupo pequeno e cuidadosamente selecionado começou a revelar tensões sob a pressão de números maiores e diversidade aumentada. A primeira rachadura séria emergiu durante uma discussão sobre um jovem chamado Marcus, filho de um comerciante trouxa que havia se casado com uma bruxa. O menino demonstrava aptidão mágica considerável, mas sua lealdade estava dividida entre os dois mundos que conhecia. Ele falava abertamente sobre sua vida anterior, descrevia costumes trouxas para colegas fascinados e, ocasionalmente, expressava nostalgia por aspectos da sociedade não mágica. Para Slytherin, Marcus representava exatamente o tipo de risco de segurança que ele havia advertido desde o início.
Ele não pode manter segredos que considera apenas parcialmente seus. Slytherin argumentava durante uma reunião tensa dos fundadores. Sua lealdade está dividida, e lealdade dividida inevitavelmente leva à traição. Gryffindor discordava apaixonadamente. O garoto tem coração corajoso e instintos protetivos. Viu defender colegas menores de valentões. Julgá-lo por seu nascimento em vez de seu caráter é precisamente o tipo de preconceito que deveríamos estar ensinando nossos estudantes a superar. Hufflepuff tentava encontrar meio termo. Certamente podemos ensinar-lhe lealdade apropriada através de exemplo e paciência. Se o tratarmos com desconfiança, criaremos exatamente o problema que tememos. Ravenclaw, sempre analítica, acrescentava: sua perspectiva única, na verdade, enriquece discussões em aula. Ele faz perguntas que estudantes puramente criados no mundo mágico nunca pensariam em fazer, forçando todos nós a examinar nossas suposições. O debate sobre Marcus se tornou simbólico de uma divisão crescente sobre a própria natureza e propósito de Hogwarts. Era uma escola para preservar tradições mágicas existentes ou para criar algo novo que poderia transcender antigas divisões? Slytherin começou a se sentir progressivamente isolado e frustrado. Suas preocupações sobre segurança eram consistentemente minimizadas pelos outros, e ele via isso como evidência de que eles não compreendiam verdadeiramente os perigos que enfrentavam. Vocês viveram vidas protegidas, ele disse durante uma discussão particularmente intensa. Nunca experimentaram traição real, nunca viram comunidades inteiras dizimadas porque confiaram na pessoa errada. Suas próprias experiências, gerações de perseguição, memórias ancestrais de traições que haviam custado centenas de vidas, o tornavam incapaz de aceitar o que via como ingenuidade perigosa de seus colegas. Ao mesmo tempo, suas ações para proteger o que considerava tradições essenciais estavam sendo interpretadas pelos outros como elitismo e paranoia. Quando ele estabeleceu aulas suplementares para estudantes da Sonserina sobre orgulho de linhagem e responsabilidade ancestral, os outros fundadores ficaram alarmados. Você está ensinando as crianças a se verem como superiores. Hufflepuff o confrontou. Isso vai contra tudo que estamos tentando construir aqui. Estou ensinando-as a valorizar o que herdaram e a compreender suas responsabilidades para com a comunidade mágica. Slytherin respondeu friamente. Se isso as torna orgulhosas de sua herança, então sim, considero isso superior à vergonha que vocês parecem querer incutir. Gryffindor estava se tornando igualmente frustrado, mas por razões diferentes. Ele via alguns dos estudantes mais privilegiados, particularmente alguns sonserinos, desenvolvendo atitudes que lhe lembravam desagradavelmente dos aristocratas trouxas que haviam perseguido famílias bruxas humildes. Estamos criando exatamente o tipo de hierarquia opressiva de que nossa gente tem sofrido, ele argumentava. Suas próprias aulas começaram a enfatizar mais fortemente igualitarismo e proteção dos fracos. Mensagens que estudantes de outras casas às vezes interpretavam como críticas às suas próprias famílias e tradições. Ravenclaw, enquanto isso, estava se tornando frustrada com o que via como anti-intelectualismo crescente na escola. Alguns estudantes de outras casas pareciam suspeitar de conhecimento por si só, como se aprender demais fosse de alguma forma perigoso ou antissocial. Conhecimento é neutro, ela insistia. É como o usamos que determina sua moralidade. Mas sem conhecimento, não podemos sequer fazer escolhas morais informadas. Hufflepuff encontrava-se cada vez mais na posição de mediar entre os outros três. Um papel que lhe vinha naturalmente, mas que estava se tornando emocionalmente exaustivo.
Ela podia ver verdade em todas as perspectivas, mas sua própria filosofia de inclusão e harmonia estava sendo testada pelos conflitos crescentes. A situação se tornou crítica durante o terceiro ano, quando chegaram notícias de que várias famílias bruxas haviam sido descobertas e atacadas por caçadores organizados. Os ataques eram muito bem informados. Os atacantes sabiam exatamente onde encontrar esconderijos secretos, que tipo de proteções mágicas esperarem, até mesmo nomes de indivíduos específicos. Há um informante, Slytherin declarou imediatamente. Alguém está passando informações para nossos inimigos. As suspeitas dele imediatamente se voltaram para famílias com conexões trouxas, especificamente Marcus e 2 outros estudantes que haviam chegado de backgrounds similares. Ele propôs que esses estudantes fossem interrogados usando Veritaserum e possivelmente removidos da escola como precaução. A proposta criou uma ruptura quase irrecuperável entre os fundadores. Gryffindor ficou indignado com a sugestão de que estudantes fossem julgados culpados por associação. Hufflepuff estava horrorizada com a ideia de usar poções da verdade em crianças. Ravenclaw apontou que interrogatórios forçados estabeleceriam um precedente terrível que poderia destruir a confiança que haviam construído. Então vocês preferem proteger os sentimentos de alguns estudantes a proteger as vidas de famílias inteiras? Slytherin perguntou com amargura. Sua compaixão mal direcionada fará de vocês cúmplices de assassinato. A acusação de cumplicidade foi um golpe do qual a amizade entre os fundadores nunca se recuperaria completamente. Mesmo quando evidência posterior revelou que os vazamentos estavam vindo de uma fonte completamente diferente, um servo corrupto em uma das famílias mais antigas e confiáveis, o dano estava feito. Slytherin se sentia justificado em suas preocupações sobre segurança, mas também profundamente ferido pela disposição dos outros de duvidar de seus motivos. Os outros se sentiam justificados em sua oposição aos seus métodos, mas também perturbados pela realização de que suas próprias suposições sobre lealdade tinham sido provadas erradas. Confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de restaurar completamente. E a confiança entre os 4 fundadores de Hogwarts estava desenvolvendo rachaduras que logo se tornariam fissuras amplas demais para transpor. O 4º ano de Hogwarts trouxe uma prosperidade externa que mascarava a deterioração interna da fundação da escola. Mais de 60 estudantes agora preenchiam os corredores, vindos de famílias que haviam superado gerações de medo para confiar seus filhos a esta nova forma de esperança. De fora, Hogwarts parecia um triunfo absoluto, a realização de sonhos que uma vez pareceram impossíveis. Mas dentro dos muros do castelo, a tensão entre os fundadores havia se cristalizado em uma frieza que afetava tudo, desde o planejamento de aulas até as refeições compartilhadas. Eles ainda funcionavam como colegas, mas não mais como amigos. Cada um estava se retirando progressivamente para sua própria casa, desenvolvendo métodos de ensino que refletiam não apenas suas filosofias, mas também suas crescentes suspeitas sobre as filosofias dos outros. Slytherin havia se tornado mais isolado e mais rígido em suas convicções. Ele estabeleceu o que chamava de estudos de linhagem, pesquisa detalhada sobre histórias familiares de todos os estudantes, não apenas aqueles em sua própria casa. Ele justificava isso como necessário para a proteção de segurança, mas os outros viam como evidência de paranoia crescente. Suas aulas haviam se tornado mais focadas no que ele chamava de responsabilidades de sangue. A ideia de que aqueles de famílias mágicas antigas tinham obrigações especiais de preservar tradições e manter padrões. Ele não pregava superioridade racial, mas sim responsabilidade cultural,
A crença de que alguns estavam melhor posicionados para proteger o mundo mágico devido ao seu comprometimento total com ele. Não é questão de ser melhor, ele explicava para estudantes que questionavam suas lições. É questão de ser mais investido. Aqueles cujas famílias dedicaram gerações ao mundo mágico simplesmente têm mais a perder se ele for destruído, e, portanto, mais razão para protegê-lo. Gryffindor, em resposta ao que via como o elitismo crescente de Slytherin, havia intensificado suas próprias lições sobre igualdade e justiça. Suas aulas de defesa se tornaram tanto sobre psicologia de opressão quanto sobre feitiços de combate. Ele ensinava estudantes a reconhecer e resistir à manipulação, a defender não apenas a si mesmos, mas aqueles incapazes de se defender. Poder sem princípio é tirania, ele declarava regularmente. E não importa quão nobres sejam nossas intenções, se usamos nosso poder para oprimir outros, nos tornamos precisamente o tipo de pessoas que juramos combater. Seus estudantes começaram a ver alguns de seus colegas de outras casas, particularmente sonserinos, com crescente suspeição, interpretando diferenças de origem como evidência de potencial corrupção moral. Hufflepuff encontrava-se em uma posição cada vez mais difícil. Sua natureza naturalmente mediadora a tornava dolorosamente consciente de como as filosofias de seus colegas estavam se tornando mais extremas e menos compatíveis. Ela tentava manter pontes entre as casas, organizando projetos colaborativos e celebrações que reuniriam estudantes de diferentes origens. Mas seus esforços eram cada vez mais sabotados pela atmosfera da própria escola. Estudantes estavam absorvendo as tensões entre seus fundadores e desenvolvendo lealdades tribais que transcendiam mera competição saudável. Ravenclaw estava enfrentando seu próprio conjunto de desafios. Sua busca por conhecimento havia se tornado mais obsessiva conforme ela tentava encontrar sabedoria que poderia reconciliar as diferenças crescentes entre seus colegas. Ela havia mergulhado em pesquisa sobre união mágica, consciência coletiva e até mesmo formas rudimentares de magia que poderiam forçar a harmonia entre mentes em conflito. Deve haver uma solução, ela murmurava durante sessões noturnas em seu estudo privado. Conhecimento sem unidade é inútil, mas unidade sem verdade é falsa. A crise finalmente chegou durante a seleção para o 5º ano de estudantes. Um jovem chamado William havia chegado, filho de uma família mista, onde o pai trouxa era, na verdade, um ex-caçador de bruxas, que havia se convertido após se apaixonar por uma bruxa. A história da família era complexa e perturbadora, mas o garoto em si demonstrava tanto considerável habilidade mágica quanto genuíno remorso pelas ações passadas de seu pai. O chapéu seletor passou uma quantidade sem precedentes de tempo deliberando sobre a colocação de William. Eventualmente, para surpresa de todos, ele foi colocado na Sonserina, o chapéu aparentemente detectando ambição e determinação para redimir a reputação de sua família através de serviço ao mundo mágico. A reação de Slytherin foi imediata e visceral. Ele se recusou a aceitar William em sua casa, argumentando que colocar uma criança de um ex-caçador de bruxas na casa mais focada em tradição e pureza de sangue seria tanto insultante para outros estudantes quanto perigoso para todos. Isto é exatamente o que tenho alertado, ele disse durante uma reunião intensa dos fundadores. Nossa sentimentalidade está comprometendo nosso julgamento. Este garoto pode ser sincero, mas o que acontece quando ele está sob pressão? Quando ele tem que escolher entre nos proteger e proteger a memória de seu pai? Gryffindor viu a rejeição de Slytherin como evidência de tudo que ele havia chegado a desprezar sobre atitudes aristocráticas.
Você está condenando uma criança pelos pecados de um pai sobre o qual ele não tinha controle. Isto é precisamente o tipo de preconceito que deveríamos estar ensinando nossos estudantes a superar. Ravenclaw tentou abordar o problema analiticamente. O Chapéu tomou sua decisão baseada em conhecimento completo do caráter de William. Talvez devêssemos confiar nessa sabedoria em vez de anulá-la baseada em nossos próprios preconceitos. Hufflepuff, caracteristicamente, focou no bem-estar do menino. Rejeitá-lo agora o prejudicará permanentemente. Ele veio aqui buscando redenção e aceitação. Se o rejeitarmos, que mensagem isso enviará para qualquer criança que venha de uma origem complicada? Mas Slytherin havia chegado a um ponto de ruptura. Vocês perderam de vista o que realmente estamos tentando realizar aqui. Não estamos administrando uma caridade para crianças problemáticas. Estamos construindo uma instituição que preservará nosso povo através de séculos de potencial perseguição. Cada decisão que tomamos deve ser avaliada através dessa lente. A discussão que se seguiu foi a mais amarga que eles já haviam tido, com acusações voando que cortavam até o núcleo da identidade de cada fundador. Gryffindor acusou Slytherin de ter se tornado um fanático indistinguível dos trouxas que os perseguiam. Slytherin acusou Gryffindor de ingenuamente colocar todos em perigo através de idealismo equivocado. Hufflepuff ficou com o coração partido ao ver amigos que ela amava destruindo uns aos outros. E Ravenclaw estava frustrada que pessoas que ela considerava inteligentes fossem incapazes de encontrar soluções racionais para problemas solucionáveis. A reunião terminou com Slytherin saindo furioso, declarando que se os outros insistissem em comprometer a segurança de Hogwarts através de políticas de admissão perigosas, ele teria que considerar se poderia continuar a participar do que a escola estava se tornando. Pela primeira vez, a palavra partir havia sido falada em voz alta. Uma vez que a ideia entrou na conversa, não podia ser esquecida. A verdadeira questão agora não era se os 4 fundadores poderiam resolver suas diferenças, mas se Hogwarts em si poderia sobreviver a uma dissolução da parceria que a havia criado. O 5º ano de Hogwarts começou sob uma sombra que nenhum encantamento poderia dissipar. Slytherin havia se retirado para sua própria seção do castelo, comunicando-se com os outros fundadores apenas quando absolutamente necessário. Ele ainda ensinava suas aulas e cuidava de seus estudantes da Sonserina, mas havia criado uma divisão física que refletia a crescente distância emocional. Nas profundezas do castelo, ele havia descoberto uma câmara natural que expandiu usando magia ancestral que apenas ele compreendia. Esta câmara secreta se tornou seu refúgio privado, um lugar onde podia contemplar sem interferência sobre o que via como a deterioração progressiva da missão original de Hogwarts. Foi nesta câmara que ele tomou a decisão que mudaria para sempre o destino da escola. Se os outros fundadores não conseguiam ver os perigos de admitir estudantes de lealdade questionável, ele criaria seu próprio meio de proteger Hogwarts das ameaças que eles se recusavam a reconhecer. Usando conhecimentos necromânticos transmitidos através de gerações de sua família, Slytherin começou a trabalhar em sua criação mais ambiciosa e terrível, uma criatura que seria tanto guardião quanto teste final. O basilisco que ele criou não era apenas uma serpente gigante, mas uma manifestação física de sua própria determinação de preservar a pureza e segurança do mundo mágico. A criatura foi nascida de ovos de serpente comum, mas alimentada com poções que continham sua própria essência mágica, seu próprio sangue e encantamentos que datavam dos primeiros magos da Grã-Bretanha. O resultado foi um ser de poder terrível,
Uma serpente colossal, cujo olhar poderia matar instantaneamente, cujo veneno era letal, além de qualquer antídoto conhecido, e que obedecia apenas àqueles capazes de falar ofidioglossia. Mas Slytherin não criou o basilisco como uma arma de destruição indiscriminada. Em sua mente, era uma ferramenta de última instância. Algo que poderia ser usado se Hogwarts fosse algum dia ameaçada de dentro por aqueles cuja lealdade estava dividida. Ele programou a criatura para permanecer adormecida na câmara, despertando apenas quando chamada por um verdadeiro herdeiro de Slytherin que enfrentasse uma ameaça existencial à escola. Enquanto isso, as tensões na superfície continuaram a escalar. O incidente com William havia criado uma atmosfera de desconfiança que infectou as próprias casas. Estudantes da Sonserina se sentiam sob escrutínio constante, como se sua lealdade estivesse sempre sendo questionada. Estudantes de outras casas começaram a ver Sonserinos com suspeição, assumindo que todos compartilhavam as atitudes que eles percebiam em Slytherin. Gryffindor, vendo o efeito que essa divisão estava tendo em seus estudantes, tornou-se ainda mais vocal em sua oposição ao que ele via como elitismo tóxico. Suas aulas começaram a incluir palestras sobre os perigos do preconceito e a importância de julgar indivíduos, em vez de fazer suposições baseadas em origem. Um verdadeiro inimigo, ele disse aos seus estudantes, não é alguém que parece diferente ou vem de uma família diferente. Um verdadeiro inimigo é alguém que usa poder para ferir outros, independentemente de seu status sanguíneo. Hufflepuff ficou com o coração partido ao ver uma comunidade que ela havia ajudado a construir sendo fraturada pela desconfiança. Ela aumentou seus esforços para reunir estudantes, mas descobriu que suas atividades eram cada vez mais boicotadas pela Casa Sonserina, cujos membros estavam respondendo à retirada de seu fundador através de seu próprio isolamento. Ravenclaw tentou abordar a situação através de pesquisa e discussão racional. Ela propôs a criação de um conselho formal, onde todas as preocupações pudessem ser debatidas abertamente e soluções encontradas através de análise lógica. Mas feridas emocionais haviam festejado por muito tempo para serem curadas apenas através da razão. A confrontação final veio durante uma noite de primavera em 1007, quando chegaram notícias de que uma grande comunidade de bruxos havia sido descoberta e destruída, com evidências sugerindo que informação havia sido vazada por alguém com conhecimento íntimo de defesas mágicas e locais de esconderijo. Slytherin imediatamente suspeitou que o vazamento vinha de uma das famílias conectadas a Hogwarts, especificamente uma das famílias que tinham filhos na escola, mas também mantinham contato com parentes não mágicos. Ele exigiu uma investigação e, se necessário, remoção de quaisquer estudantes cujas famílias pudessem estar comprometidas. A proposta foi a gota d'água para Gryffindor. Você quer destruir as vidas de crianças baseado em suspeição e medo, ele acusou. Você se tornou tudo contra o que uma vez lutamos. Alguém que usa poder para perseguir inocentes. E você se tornou perigosamente ingênuo, Slytherin retrucou. Sua sentimentalidade está fazendo pessoas morrerem. Quando nossos próprios estudantes nos traírem, porque eles vão, eventualmente, você será responsável por cada morte que resultar. Hufflepuff tentou uma última vez mediar. Certamente deve haver uma maneira de abordar preocupações de segurança sem destruir a confiança que torna esta comunidade possível. Mas Slytherin havia ouvido o suficiente. Confiança é um luxo que não podemos pagar. Se vocês três estão determinados a comprometer a segurança de Hogwarts através de idealismo equivocado, então não posso mais participar de seu experimento. Ravenclaw fez um apelo final à razão. Seu conhecimento e experiência
são essenciais para esta escola. Certamente suas preocupações podem ser abordadas através de discussão em vez de divisão. Slytherin olhou para cada um de seus antigos amigos, vendo em seus rostos uma confirmação de tudo que ele havia chegado a acreditar. Eles eram ingênuos demais, confiantes demais, dispostos demais a arriscar tudo por ideais abstratos de inclusividade e igualdade. Estabeleci uma salvaguarda final, ele disse calmamente, escondida onde apenas meu herdeiro será capaz de encontrá-la. Quando não se, mas quando suas políticas levarem ao desastre, quando a traição ameaçar destruir tudo que construímos, meu herdeiro será capaz de limpar a escola daqueles cuja lealdade é questionável. Até lá, lavo minhas mãos do que vocês estão criando aqui. Com essas palavras, Salazar Slytherin saiu de Hogwarts para nunca retornar. Ele levou consigo apenas seus pertences pessoais e alguns estudantes leais, cujas famílias escolheram segui-lo em vez de permanecer em uma escola em que não confiavam mais. Atrás dele, deixou 3 amigos com o coração partido que haviam perdido não apenas um colega, mas um irmão. Eles também herdaram uma escola para sempre mudada por sua partida. Uma instituição que carregaria adiante tanto um legado de suas contribuições quanto uma ferida de sua ausência. Mais sinistro ainda, eles herdaram uma bomba-relógio na forma de um basilisco adormecido em uma câmara oculta, esperando por um dia quando alguém carregando a linhagem de Slytherin o despertaria para cumprir sua visão de purificação. O sonho de unidade que havia inspirado a criação de Hogwarts estava morto. Em seu lugar estava um legado complexo de sabedoria e preconceito, grandeza e divisão, esperança e perigo oculto. Mas mesmo em sua dor e raiva, os 3 fundadores restantes estavam determinados que Hogwarts sobreviveria. Eles encontrariam uma maneira de curar as feridas que haviam sido abertas. Eles criariam salvaguardas contra os perigos que Slytherin havia alertado. E eles garantiriam que futuras gerações aprenderiam não apenas magia, mas as lições tanto de triunfo quanto de tragédia que haviam moldado o início de sua escola. O maior teste de Hogwarts ainda estava por vir, não em sua fundação, mas em sua sobrevivência, através de séculos, quando o fantasma de sua divisão original continuaria a assombrar seus corredores. Nas semanas que se seguiram à partida de Slytherin, Hogwarts mergulhou em um período de luto profundo que afetou cada pedra do castelo. Os estudantes da Sonserina, subitamente órfãos da liderança de seu fundador, lutavam para entender se ainda pertenciam a uma escola que seu mentor havia rejeitado. Os estudantes das outras casas oscilavam entre alívio pela partida de uma presença que havia se tornado cada vez mais divisiva e culpa por seu papel na dissolução de uma amizade que havia criado sua escola. Gryffindor assumiu responsabilidade temporária pela Sonserina, mas a transição foi tudo menos suave. Os valores que ele representava, coragem, justiça e proteção dos fracos, não eram necessariamente incompatíveis com a visão original de Slytherin, mas a interpretação que Slytherin havia desenvolvido em seus anos finais havia criado uma cultura dentro de sua casa que desconfiava exatamente dessas virtudes. Como podemos confiar na justiça? Um estudante mais velho da Sonserina perguntou durante uma reunião tensa da casa, quando justiça aparentemente significa questionar nossa lealdade constantemente. Hufflepuff e Ravenclaw trabalharam juntas para criar novas estruturas que pudessem abordar preocupações legítimas de segurança sem ressuscitar a atmosfera de suspeição que havia levado Slytherin embora. Elas estabeleceram um conselho de estudantes mais velhos de todas as casas que investigaria qualquer violação de segurança cooperativamente, em vez de permitir que acusações caíssem por linhas de casa. Mas abordar preocupações práticas foi mais fácil que curar feridas emocionais.
Os 3 fundadores restantes, cada um carregava sua própria culpa e arrependimento sobre como a situação havia sido tratada. Eles tiveram conversas da meia-noite, onde cada um se perguntava se havia outro caminho, outro meio que poderia ter preservado tanto unidade quanto segurança. Talvez tenhamos sido rápidos demais para descartar suas preocupações. Hufflepuff disse durante uma noite particularmente sombria, quando o sono os eludia. Ele teve experiências que nunca compartilhamos. Talvez houvesse sabedoria em sua cautela que falhamos em apreciar. Sabedoria, talvez, Gryffindor respondeu. Mas seus métodos estavam se tornando indistinguíveis daqueles de nossos inimigos. Quando proteção se torna perseguição, ela derrota seu próprio propósito. Ravenclaw, sempre analítica, tentou extrair lições da tragédia. A falha aqui não foi em nossos desentendimentos, mas em nossa incapacidade de encontrar terreno comum apesar deles. Pessoas inteligentes deveriam ser capazes de discordar sem se tornarem inimigas. Não. Conforme o ano acadêmico progrediu, eles gradualmente encontraram seu rumo como uma equipe de liderança de 3 pessoas. Cada um assumiu responsabilidades adicionais, e novas tradições foram estabelecidas que poderiam operar sem a participação de Slytherin. A escola não apenas sobreviveu, em muitas maneiras, começou a prosperar mais abertamente do que havia durante seus anos recentes de tensão interna. Estudantes foram encorajados a formar amizades através das linhas das casas. Colaboração entre casas se tornou não apenas aceita, mas celebrada. O aspecto mais competitivo da rivalidade entre casas foi suavizado em algo mais construtivo e menos tribal. Mas mesmo enquanto Hogwarts curava e seguia em frente, a ausência de Slytherin deixou lacunas que nunca seriam completamente preenchidas. Sua expertise em certas áreas de magia foi insubstituível. Seu conhecimento de segurança e medidas defensivas havia sido crucial para proteger a escola de ameaças externas. E sua perspectiva, por mais extrema que tivesse se tornado, havia fornecido um importante contrapeso para o que poderia ter se tornado perigosa autoconfiança excessiva. Mais perturbador foi o mistério do que ele quis dizer com sua salvaguarda final. Os 3 fundadores procuraram o castelo minuciosamente, particularmente áreas onde Slytherin havia passado tempo, mas não encontraram nada óbvio. Eles consultaram textos mágicos mais antigos sobre medidas defensivas e proteções ocultas, mas descobriram apenas possibilidades teóricas, não evidência concreta. Qualquer coisa que ele tenha deixado para trás, Ravenclaw concluiu após meses de busca. Ele a projetou para ser encontrada apenas quando ele pretendia que fosse encontrada. Só podemos esperar que seu julgamento sobre quando tais medidas poderiam ser necessárias fosse mais sólido que seu julgamento sobre nossos caracteres. Conforme os anos passaram, a história da partida de Slytherin começou a assumir status lendário. Cada narração enfatizava aspectos diferentes: sua sabedoria e cautela, seu eventual preconceito e paranoia, suas contribuições para a fundação da escola ou sua traição de seus amigos. Como todas as lendas, a verdade se tornou maleável, moldada pelas perspectivas e agendas daqueles que a contavam. Entre estudantes e gerações posteriores de famílias mágicas, Slytherin se tornou uma figura simultaneamente temida e respeitada. Alguns o viam como um protetor sábio que havia sido expulso por ingenuidade perigosa. Outros o viam como um conto de advertência sobre como intenções nobres poderiam ser corrompidas pelo medo e preconceito. A casa que levava seu nome lutou com esse legado duplo. Alguns estudantes sonserinos abraçaram o que viam como sua visão de pureza mágica e valores tradicionais. Outros, conscientemente, rejeitaram sua filosofia posterior, enquanto honravam suas contribuições iniciais para a escola.
A divisão dentro da Casa Sonserina persistiria por séculos, criando conflitos internos que espelhavam as divisões mais amplas dentro da comunidade mágica. Enquanto isso, os 3 fundadores sobreviventes, cada um evoluiu em resposta à perda. Gryffindor se tornou ainda mais comprometido com ideais de justiça e equidade, mas também mais consciente de como ideais nobres poderiam se tornar rígidos e implacáveis quando aplicados sem sabedoria. Hufflepuff aprofundou seu compromisso com comunidade inclusiva, mas também aprendeu a reconhecer quando lealdade poderia se tornar facilitação de comportamento prejudicial. Ravenclaw continuou sua busca por conhecimento, mas começou a focar mais em sabedoria, a aplicação de conhecimento de maneiras que promovessem harmonia em vez de divisão. Eles envelheceram juntos, apoiando uns aos outros através de dificuldades que ninguém mais poderia entender completamente. Eles haviam perdido não apenas um colega, mas uma visão de unidade perfeita que inicialmente os havia inspirado. Em seu lugar, eles aprenderam a apreciar a comunidade imperfeita, mas ainda significativa, que haviam conseguido preservar. Conforme suas próprias mortes se aproximavam, cada um tomou medidas para garantir que Hogwarts sobreviveria além de suas vidas. Eles estabeleceram estruturas de governança que poderiam funcionar sem seu envolvimento direto. Eles treinaram professores mais jovens que poderiam levar adiante suas filosofias educacionais. E mais importante, eles criaram uma cultura de aprender com erros em vez de repeti-los. O chapéu seletor, imbuído com sua sabedoria coletiva, levaria adiante não apenas suas perspectivas individuais, mas também o entendimento duramente conquistado de que diferença de opinião não precisa significar destruição de amizade. Futuras gerações herdariam tanto suas conquistas quanto suas falhas, sua sabedoria quanto seus pontos cegos. Mas o mistério da salvaguarda oculta de Slytherin permaneceu. Em algum lugar do castelo, que havia sido seu sonho compartilhado, algo esperava. Se um dia serviria como proteção ou como ameaça, dependeria de circunstâncias que nenhum deles poderia prever e do julgamento de herdeiros que eles nunca conheceriam. A história da fundação de Hogwarts estava completa, mas suas consequências ecoariam através de séculos, moldando o destino de uma escola e a comunidade mágica que ela serviria por gerações ainda não nascidas. 1000 anos se passaram desde que Salazar Slytherin caminhou pela última vez pelos corredores de Hogwarts. E ainda assim, sua presença assombrava cada pedra do castelo que havia ajudado a construir. A escola, que começou como um sonho compartilhado de 4 amigos, havia se tornado algo muito mais complexo. Uma instituição que carregava dentro de si tanto a promessa quanto o perigo de suas origens divididas. Ao longo dos séculos, a lenda dos 4 fundadores foi contada e recontada, cada geração interpretando sua história através do prisma de seus próprios tempos e desafios. Em épocas de paz, Slytherin era lembrado mais gentilmente, como um visionário cauteloso cujas preocupações eram válidas, mesmo que seus métodos fossem questionáveis. Em tempos de conflito, ele se tornava ou um profeta justificado ou um precursor de perigos que a comunidade mágica ainda enfrentava. A Câmara Secreta permaneceu escondida, mas não esquecida. Rumores sobre sua existência circularam através de gerações de estudantes sonserinos, passando através de sussurros e histórias familiares meio lembradas. Alguns descartavam essas histórias como mitologia criada para dar à sua casa uma mística mais dramática. Outros acreditavam e ocasionalmente tentavam procurar pela Câmara Oculta, embora nenhum tenha conseguido. A verdadeira localização da Câmara
foi protegida não apenas pelos feitiços de ocultação originais de Slytherin, mas por uma evolução natural do próprio castelo. Hogwarts, infundida com a magia dos 4 fundadores, havia se tornado uma entidade viva que mudava e se alterava ao longo do tempo. Passagens que existiam durante a época de Slytherin haviam sido seladas por fundações que se assentaram. Novos corredores haviam sido criados por séculos de expansão mágica. O castelo havia literalmente crescido ao redor do segredo, tornando ainda mais difícil para gerações posteriores descobri-lo. Enquanto isso, a escola floresceu sob a orientação continuada dos outros 3 fundadores e depois sob diretores e diretoras que construíram sobre seu legado. Os valores que eles haviam lutado para preservar, coragem, lealdade, sabedoria e sim, até mesmo uma interpretação mais benevolente de ambição, se tornaram incorporados na própria cultura da educação mágica na Grã-Bretanha. Mas a ferida nunca cicatrizou completamente. A divisão filosófica que havia levado Slytherin embora continuou a se manifestar de maneiras sutis. Debates sobre pureza de sangue, sobre os direitos e responsabilidades de diferentes famílias mágicas, sobre como equilibrar tradição com progresso, essas conversas continuaram a dividir a comunidade mágica, frequentemente ao longo de linhas que ecoavam a divisão original entre os fundadores. Algumas famílias, particularmente aquelas que traçavam sua linhagem às primeiras comunidades mágicas, mantiveram uma interpretação da filosofia de Slytherin que enfatizava responsabilidade e proteção das tradições mágicas. Elas não eram necessariamente supremacistas no sentido odioso, mas genuinamente acreditavam que aqueles com conexões mais profundas ao mundo mágico tinham maiores obrigações para preservar e protegê-lo. Outras famílias, particularmente aquelas com entrada mais recente na comunidade mágica ou herança mista, se alinharam mais com a filosofia que Gryffindor, Hufflepuff e Ravenclaw haviam desenvolvido após a partida de Slytherin, que a habilidade mágica em si, independentemente de fonte ou história familiar, criava a obrigação de usar essa habilidade para o bem de todos. Essas diferenças filosóficas ocasionalmente eclodiram em conflito, mais notavelmente durante a ascensão de Tom Marvolo Riddle, que mais tarde se chamaria Lord Voldemort. Riddle, um descendente da linhagem de Slytherin, descobriu a Câmara Secreta durante seu tempo como estudante em Hogwarts, mas onde Slytherin havia pretendido sua salvaguarda para proteger a escola, Riddle a usou para aterrorizar e matar. O despertar do basilisco em 1943 foi uma perversão de tudo que Slytherin havia originalmente pretendido. Sua criatura, projetada para defender Hogwarts em tempos de ameaça existencial, foi usada em vez disso para assassinar estudantes inocentes, cujo único crime foi seu status de nascimento. A morte de Myrtle Warren, uma estudante nascida trouxa, foi um cumprimento trágico dos piores medos que os oponentes de Slytherin haviam expressado séculos antes. Mas mesmo esta tragédia revelou uma complexidade no legado de Slytherin, quando a escola foi genuinamente ameaçada pelo retorno de Riddle décadas depois. Algumas das medidas defensivas que Slytherin havia estabelecido se mostraram valiosas. Seu entendimento de ocultação e proteção, seu conhecimento de magia defensiva antiga, seu reconhecimento de como ameaças externas poderiam infiltrar instituições, essas percepções, despidas de sua aplicação preconceituosa, contribuíram para a sobrevivência de Hogwarts durante suas horas mais sombrias. A ironia final da história de Slytherin veio durante a Batalha de Hogwarts, em 1998, quando estudantes de todas as 4 casas, incluindo muitos Sonserinos, lutaram juntos para defender sua escola contra Voldemort. Um descendente do próprio fundador que havia partido
quando a unidade parecia impossível. A coragem, lealdade, sabedoria e ambição propriamente direcionada que todos os 4 fundadores haviam valorizado foram finalmente reunidas em defesa de seu legado compartilhado. Em morte, até mesmo Voldemort contribuiu para curar a ferida antiga. Sua derrota finalmente demonstrou que a linhagem de Slytherin poderia produzir tanto grande mal quanto grande bem, assim como qualquer outra. Mais importante, mostrou que a comunidade poderia superar suas divisões quando enfrentasse ameaças genuínas a tudo que valorizavam. A escola que emergiu daquela batalha final era diferente do que qualquer um dos fundadores originais havia imaginado. Era mais inclusiva do que Slytherin havia querido, mais cética de autoridade do que Hufflepuff havia esperado, mais disposta a questionar tradição do que Ravenclaw havia antecipado, e mais pragmática sobre compromissos necessários do que Gryffindor havia esperado. Mas também era mais forte, mais sábia e mais resiliente do que qualquer um deles poderia ter sonhado. Os conflitos e divisões que haviam destroçado sua amizade eventualmente ensinaram a seus sucessores lições que apenas experiência difícil poderia fornecer. Estudantes aprenderam a valorizar tanto tradição quanto progresso, tanto lealdade quanto questionamento, tanto coragem quanto cautela, tanto ambição quanto humildade. As 4 casas permaneceram, mas sua rivalidade se tornou construtiva em vez de destrutiva. Estudantes ainda desenvolveram fortes lealdades às casas, mas também formaram amizades e parcerias através das linhas das casas. A cerimônia de seleção continuou a colocar estudantes onde eles poderiam melhor desenvolver seus talentos naturais, mas foi entendido que crescimento frequentemente vinha de engajar com pessoas que pensavam diferentemente. Mais importante, a escola havia aprendido a lembrar seus fundadores como seres humanos completos, em vez de figuras mitológicas. Eles eram brilhantes e falhos, visionários e limitados, capazes de tanto grande amor quanto grandes erros. Seu legado não era um projeto perfeito para seguir, mas uma herança complexa que exigia que cada geração escolhesse quais elementos preservar, quais modificar e quais deixar para trás. A história da fundação de Hogwarts havia se tornado uma parábola sobre como até mesmo as amizades mais profundas podem ser testadas por desacordo, como boas intenções podem levar a resultados prejudiciais e como instituições podem sobreviver e transcender as falhas de seus criadores. Ela lembrava cada nova geração que unidade não requer uniformidade, que diversidade de pensamento pode ser uma força em vez de uma fraqueza e que, às vezes, as lições mais importantes vêm dos erros em vez dos sucessos. No final, o maior presente dos 4 fundadores para futuras gerações não foi uma escola perfeita, mas uma instituição de aprendizado que poderia evoluir, adaptar e crescer além de sua visão original, enquanto ainda honrava o melhor do que eles haviam esperado alcançar. Capítulo 12. A lição eterna. 8.600 caracteres. 10 minutos. E assim chegamos ao final de nossa jornada através das sombras do tempo, onde sussurros de amizade e traição ecoam ainda pelos corredores de pedra que 4 almas corajosas ergueram do nada. A verdade que descobrimos não é a lenda simples que muitos conhecem, mas algo infinitamente mais complexo e profundamente humano. Hogwarts não nasceu de santidade, mas de feridas. Não foi construída por heróis perfeitos, mas por seres humanos quebrados que encontraram na amizade um caminho para a cura e na educação uma esperança para que futuras gerações não precisassem carregar as mesmas cicatrizes que eles carregavam. A escola mais famosa do mundo mágico foi criada não apesar dos traumas de seus fundadores, mas por causa deles. A história nos ensina
que até mesmo as amizades mais profundas podem ser testadas além de seus limites quando pessoas boas discordam sobre questões fundamentais de vida e morte. Godric, Helga, Rowena e Salazar não se separaram porque um deles era malvado. Se separaram porque cada um acreditava tão profundamente em sua própria visão de proteção que não conseguiam aceitar que outras visões pudessem ser igualmente válidas. Slytherin não se tornou o vilão da história porque desejava causar mal, mas porque seu medo era tão profundo e suas experiências de traição tão reais que ele não conseguia distinguir entre cautela necessária e paranoia destrutiva. Sua preocupação com a segurança da comunidade mágica era genuína, mas sua resposta a essa preocupação se tornou tão extrema que acabou ameaçando exatamente aquilo que ele queria proteger. Os outros três não rejeitaram Slytherin porque eram ingênuos ou imprudentes, mas porque viram que o medo, por mais justificado que fosse, estava se transformando em algo que corroía a própria humanidade, que tornava a vida digna de ser protegida. Eles entendiam que uma escola que sobrevivesse através da exclusão e suspeita poderia preservar a magia, mas perderia a alma. A tragédia de sua separação ecoa através dos séculos porque reconhecemos nela nossas próprias lutas. Quantas vezes nós mesmos enfrentamos escolhas entre segurança e inclusão, entre tradição e progresso, entre proteger o que amamos e acolher o que não compreendemos completamente? Quantas vezes amizades foram perdidas, não por maldade, mas por diferenças irreconciliáveis sobre questões que importavam demais para serem ignoradas? Mas a história também nos ensina sobre resiliência e redenção. Hogwarts sobreviveu à perda de um de seus fundadores e se tornou algo maior do que qualquer um deles havia imaginado. A escola aprendeu a honrar o melhor da visão de Slytherin, a importância de preservar tradições mágicas e proteger a comunidade, enquanto rejeitava os aspectos destrutivos de seus métodos. As gerações que vieram depois não tiveram que escolher entre os valores de Gryffindor ou Slytherin, entre a inclusão de Hufflepuff ou a excelência de Ravenclaw. Elas aprenderam que pessoas completas precisam de todas essas virtudes, equilibradas por sabedoria e temperadas por experiência. A Câmara Secreta permaneceu como um lembrete sombrio de como o medo pode perverter até as melhores intenções. Mas sua eventual descoberta e a derrota do monstro que abrigava demonstraram que nenhum erro do passado está além da possibilidade de correção, se houver coragem suficiente para enfrentá-lo. A lição mais profunda da história dos fundadores é que a perfeição não é necessária para a grandeza. Hogwarts não se tornou uma grande escola, apesar dos defeitos de seus criadores, mas porque aprendeu com eles. Cada geração de estudantes e professores enfrentou novos desafios, cometeu novos erros e encontrou novas formas de crescer além das limitações do passado. A maior magia dos 4 fundadores não foi nenhum feitiço específico que lançaram ou estrutura que construíram. Foi sua capacidade de criar algo que pudesse sobreviver às suas próprias imperfeições, uma instituição que honraria suas contribuições enquanto transcendia suas limitações. Hoje, quando alguém é selecionado para uma das 4 casas, carrega consigo não apenas as virtudes que cada fundador valorizava, mas também a responsabilidade de aprender com seus erros. Um verdadeiro grifinório aprende que coragem sem sabedoria é imprudência. Um verdadeiro Hufflepuff entende que lealdade sem discernimento pode permitir injustiça. Um verdadeiro Corvinal sabe que conhecimento sem compaixão pode se tornar crueldade. E um verdadeiro Sonserino compreende que ambição sem princípios morais leva à destruição. A história nos lembra que nossas próprias amizades, comunidades e instituições são igualmente frágeis e igualmente preciosas.
Elas requerem trabalho constante, perdão de erros e a disposição de crescer além de nossas próprias limitações. Mais importante ainda, elas exigem que reconheçamos que pessoas boas podem discordar profundamente sem se tornarem inimigas e que muitas vezes as melhores soluções vêm não de uma vitória de uma perspectiva sobre outra, mas de encontrar formas de honrar a verdade em múltiplas perspectivas. Agora pode descansar, sabendo que até mesmo nas histórias mais sombrias de divisão e perda, há sementes de esperança e possibilidade de redenção. As torres de Hogwarts ainda se erguem contra o céu das terras altas. Testemunhas silenciosas de que algo construído com amor pode sobreviver até mesmo à quebra desse amor. E que a educação verdadeira não apenas preserva o conhecimento do passado, mas prepara cada nova geração para superar os erros que o passado inevitavelmente contém. Que seus sonhos sejam habitados não pelos fantasmas das oportunidades perdidas, mas pela luz das lições aprendidas e das possibilidades ainda por descobrir. O conto chegou ao fim. Bons sonhos.